Oi. Alô? Boa noite a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui na Casa do Caminho. Essa casa que nos acolhe com muito amor e com muito carinho. Ao adentrarmos aqui na casa, já deparamos com o ambiente já preparado pelos nossos irmãos da espiritualidade. E é motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos. O Centro Espírita Casa do Caminho de Santana está comemorando os 10 anos de fundação e está promovendo uma viagem a Araxá. Essa viagem vai ser no dia 1 e 2 de novembro. Saída de São Paulo no dia 31 de outubro. Sábado, dia 1º de novembro, chegada a Uberaba pela manhã. Visita ao centro do Carlos Bacelli. Retomada da viagem e chegada ao Sesc Araxá. Almoço e tarde livre para descanso ou compras. Sábado à noite, visita à Casa do Tadeu, em Araxá, para conhecer o hospital e seu trabalho. Domingo de manhã, livre, visita ao balneário do Grande Hotel, almoço no Sesc e volta a São Paulo. Quem tiver interessado é procurar a Sandra, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ir, mas segundo os companheiros que foram, diz que é excelente e eu acredito que seja. Então todos estão convidados, né? A nossa casa, ela mantém palestras todos os dias, com exceção às sextas-feiras, né? Segunda, terça e quinta-feiras a partir das 19h15, quarta-feiras a partir das 13h15, domingo às 9h30. Desculpe, é o plantão de atendimento. Segunda, terça e quinta-feira às 19h15, quarta-feiras às 13h15 e domingo às 9h30. Bom, vamos agora nos preparar para que possamos participar de mais essa palestra. Vamos fechando os nossos olhos físicos por alguns instantes, tão somente para que possamos nos concentrar melhor. Vamos elevar os pensamentos a Deus, esse nosso Pai de amor e bondade, e a Jesus. Vamos agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, aprendendo os ensinamentos de Jesus. Que Jesus nos ilumine e que possamos aprender, e não só aprender, mas colocar em prática no nosso dia a dia. Assim, querido Jesus, te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos, e vamos prestar atenção no nosso companheiro Dirceu, né, que fará a palestra por todos nós. A palestra, o tema é Diante do Amanhã. É do livro Justiça Divina, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel, no INTE 65. Seja feliz. Meus amigos, muita paz a todos. Está dando para ouvir bem? É? Será que precisa? Acho que precisa, né? Tá bom assim, né? Bom, como sempre se faz nessa reunião, se procura estudar alguma coisa sobre o Evangelho, né? Aliás, esse era um hábito que o nosso querido Chico Xavier tinha, de inserir nas suas reuniões o estudo do Evangelho, ou o Céu e o Inferno, ou o Livro dos Espíritos,
fim de nós fazermos algumas reflexões para aumentar o nosso conteúdo de entendimento, para nos tornarmos bons administradores das nossas vidas, né? E o livro de hoje chama-se Justiça Divina. Ele faz parte de um conjunto de livros que o Emmanuel escreveu, aproveitando os comentários que eram feitos nessas reuniões. E o Justiça Divina foi exatamente em cima de um livro chamado O Céu e o Inferno, que nós entendemos que de toda a obra da codificação, talvez seja o livro que menos se lê, né? Raríssimas vezes a gente consegue encontrar um grupo que tenha coragem, né? Vamos até usar essa expressão forte, de estudar o livro do O Céu e o Inferno. E o Herculano Pires, quando faz uma das traduções desse livro, ele diz que o Céu e o Inferno nada mais é do que uma peça jurídica, né? Porque é em cima dessa obra que nós estudamos um conceito muito importante, que é como é que se processa a justiça divina. Porque, invariavelmente, nós temos uma dificuldade muito grande de entender a justiça divina, porque nós não estudamos a doutrina, né? E julgamos que ela se faz semelhante à justiça dos homens. E a justiça dos homens é aquela que nós conhecemos, é a mesma que nós praticamos em casa, né? A justiça que nós praticamos em casa é aquela que nós recebemos de educação dos nossos pais e que nós transmitimos aos nossos filhos e que ela se reflete no nosso estado jurídico, vamos assim dizer, da nossa nação. Ou seja, se você cometer um delito, você tem que ser punido, né? E por incrível que pareça, todos os dias nós fazemos as nossas justiças, em casa, no trabalho, na rua, né? Ou não? Fazemos as nossas justiças com os vereadores, com os deputados, com os governadores, com aqueles que andam na contramão, com os que estacionam num lugar proibido, né? E sempre temos rapidamente a solução através de punições. E não conseguimos entender muitos acontecimentos da nossa vida, exatamente porque faltam os elementos necessários para entendermos o que está ocorrendo conosco. E aí então a reflexão do livro do Céu e Inferno, nessa noite, lá nesse centro espírita em Uberaba, o assunto foi a primeira parte, o primeiro capítulo e o primeiro item do livro Céu e Inferno, que trata do futuro e o nada. O que na realidade nós pensamos do futuro, né? Há algumas coisas que são fundamentais na nossa vida que nós temos plena consciência. Nós vivemos, lógico, estamos aqui, nós pensamos, também temos a certeza absoluta, e nós agimos. Aliás, o que nós mais fazemos é agir, né? E tudo isso é extremamente positivo. No entanto, existe um outro elemento fundamental na nossa vida que nós não gostamos muito de parar para pensar. Um dia nós vamos morrer. Alguém se assustou? Né? A gente conhece algumas pessoas que quando a gente convida para fazer uma reflexão sobre a morte, falam, não, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, né? Eu não quero perder tempo com isso. O dia que ela vier, ela me leva e acabou, e assunto liquidado. Essa é a saída mais fácil e mais prática e objetiva para quem não quer pensar, né? Porque os próprios espíritos no livro do Kardec dizem que nós não precisamos deixar a morte de lado para nos livrarmos dela. Queiramos ou não, num determinado momento da nossa vida, ela vai acontecer. Mandando aviso ou não mandando aviso. Não manda e-mail, não manda telegrama, não faz um telefonema, a não ser que o espírito tenha já um determinado adiantamento, que é o caso
da médium carioca Ivone Amaral Pereira, que foi avisada que ela tinha mais 2 anos de permanência na face da Terra, né? Mas ela era suficiente, madura e esclarecida para entender isso com naturalidade. E no momento em que os espíritos informaram-na que ela iria desencarnar dentro de 2 anos, eles deram a ela um outro aviso. Esse aviso nós gostaríamos também de receber. Que o aviso foi o seguinte, que ela estava de parabéns, porque nessa existência ela liquidou todo o seu processo expiatório. E o processo expiatório nada mais é do que toda aquela carga, nós estamos falando em processo expiatório e processo jurídico, justiça divina. Toda aquela carga que nós trazemos acumulada com juros, com correção monetária, né, de vidas anteriores, referente às várias infrações, pequenas ou mais graves ou contundentes, que nós fizemos à lei natural. E a lei natural, como ela está alojada dentro da nossa consciência, ela se processa de uma maneira mais do que perfeita, né? E nós podemos, ao longo de cada existência, estar quitando isso na razão direta do nosso processo evolutivo. Quanto mais nós evoluímos espiritualmente, quanto mais nós entramos na posse do conhecimento, da doutrina, e quanto mais nós aplicamos esse conhecimento no nosso dia a dia, para que esse conhecimento se transforme em sabedoria, obviamente que nós teremos mais condições de rapidamente nós fazermos uma queima de arquivos do passado. Eu costumo brincar. Recentemente eu passei uma fase difícil profissional, eu brinquei com um amigo meu e disse, não se preocupe que eu estou queimando arquivos do passado, e queimei mesmo. E fico feliz por isso, né? E só consegui fazer isso graças a um pouco de entendimento que a gente consegue acumular e tem um pouquinho mais de facilidade de poder estar administrando e entendendo o que está acontecendo conosco, né? Não como castigo, não por azar, não por descuido, mas porque realmente nós mergulhamos num determinado segmento e ali nós tínhamos que sentir na pele determinadas situações que foram benéficas em termos de aprendizado espiritual, né? Profissionalmente e financeiramente foi desastroso, mas isso faz parte. E a gente dá risada e leva com alegria até, por termos podido administrar dessa maneira. Aí os espíritos fazem uma pergunta para nós. Nós vamos deixar a Terra, claro, um dia nós vamos desencarnar. Mas para onde nós vamos? Né? Via de regra, quando nós estamos lá no velório, nós costumamos também falar e ouvir as pessoas dizerem, até que enfim descansou, né? Vai ficar em paz. E a pergunta é essa, será? Né? É o que nós desejamos, é o que nós queremos. Mas a experiência que nós vivenciamos isso através das chamadas reuniões práticas, onde nós procuramos de alguma maneira ajudar aqueles espíritos que ainda estão em busca de uma orientação na espiritualidade, nós percebemos que não é bem assim. Estaremos melhor ou pior? Depois de um processo encarnatório, no que será que nós nos transformamos? Seremos nós ainda nós mesmos ou não seremos mais nós? Aí vem aquela célebre frase do Shakespeare, ser ou não ser, né? Será que nós somos ou deixamos de ser? Aqui tem uma colocação interessante, que acontece conosco todos os dias. Toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz, né? Nós trabalhamos para isso, que é o que nós queremos. E por incrível que pareça, quando nós estamos buscando tudo isso, nós não temos tempo e também não queremos pensar na morte, né? Porque a morte ainda ela se apresenta para todos nós como um grande fantasma, né? Como um grande sofrimento,
como uma porta que se fecha para um mundo que nós gostaríamos ainda de tirar proveito dele o máximo que nós pudéssemos. Haja vista que quando o indivíduo ele está moribundo, está para desencarnar, e ele já entrevê que talvez ele possa morrer, e nós morremos mesmo, essa é a grande realidade, né? Literalmente morremos, porque o corpo morre e ele simplesmente expulsa a gente do corpo físico, né? Mas o espírito continua vivo, é lógico. Mas eis que o indivíduo está moribundo e chega alguém e diz, olha, você vai ter uma sobrevida. Ele não quer saber de quanto. Talvez essa sobrevida seja só de 15 minutos, mas ele se alegra. Ai, não é agora, não chegou a minha hora. Mas ela virá logo em seguida, né? E ela será muito mais assustadora, ela será muito mais desafiadora, ela trará uma carga muito maior de sofrimento, na razão direta da nossa ignorância e do nosso despreparo em relação a ela, né? Militão Pacheco pediu para o secretário dele pegar uma caneta e um papel e que ele queria que anotasse o que ele iria dizer. E naquele momento ele estava agradecendo a Deus e rogando a Deus para que oferecesse a eles, os amigos dele que estavam em volta, dessem a eles a mesma oportunidade que ele estava tendo naquele momento de desencarnar de forma lúcida. E em seguida ele fechou os olhos e morreu, né? Então existe isso, viu, gente? Haverá alguma coisa desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta, né? Quando nós acreditamos que é uma destruição absoluta, realmente é desesperador. Perdemos aí, veja bem, vamos supor que realmente que a morte fosse uma realidade do jeito que nós a imaginamos, né? Morremos, essa vida foi a única vida que nós tivemos, a vida não continua. Para onde vão as nossas afeições? Né? As nossas realizações. Porque o indivíduo que foi bruto, que foi um indivíduo que passou uma vida apenas pensando em gozar o seu mundo material, né? Um exagerado, um glutão, um indivíduo que não deu a mínima pelota para desenvolver um pouco o intelecto, os seus sentimentos, né? Esse indivíduo, ele praticamente tirou proveito de tudo que ele podia da vida, dentro do entendimento dele, né? Mas e o indivíduo que passou uma vida inteira lendo, estudando, né? E o músico que passou às vezes 6, 8 horas por dia treinando, ensaiando, repetindo, às vezes um trechinho musical para fazer daquele trecho musical uma perfeição. E o indivíduo que se debruçou, pesquisou, para ele que não acredita na continuação da vida ou que a morte é um ponto de interrogação, para ele o sofrimento é muito maior do que para o bruto, né? Porque o bruto, o que ele podia gozar até o último minuto ele gozou, né? Alguém me disse que uma determinada pessoa estava entre a vida e a morte e o médico já tinha dito aos parentes que o desenlace era inevitável, né? E esse indivíduo gostava de comer e comer bem. E o médico liberou. E aí ele passou naqueles últimos dias pedindo e comendo as coisas mais extravagantes que ele ainda queria realizar na vida dele. Doce disso, doce daquilo, torta disso. Quer dizer, ele ainda resolveu gozar os seus últimos minutos de vida, né? Fazendo aquilo que ele mais gostava, comer, viu, Jurandir? Né? Então, para ele, a morte veio dentro daquilo que ele esperava. Mas, para quem... E olha, e esse aspecto da intelectualidade, de pessoas que foram filósofos, que foram cientistas, e que desenvolveram a tese de que a vida não continua, né? Porque eles estavam mergulhados nas suas pesquisas, nos seus estudos, diziam, não, essa coisa não existe, eu não acredito nisso, né?
Mas essas pessoas, a grande maioria, quando a gente estuda um pouquinho a vida delas, quando elas sentiram que já estavam ali numa idade que a morte pode chegar de uma hora para outra, né, Jurandir? Nós já passamos de 50 já, né, Jurandir? Para essas criaturas acabou tornando-se um verdadeiro tormento, e algumas delas até nos últimos anos de vida procuraram pesquisar um pouquinho e se inteirarem realmente se a vida continua ou se a vida não continua. Muito bem. Por essa razão é que o Emmanuel, depois de todas essas reflexões, obviamente não foram essas, mas o estudo foi feito em conjunto com o público, é que o Emmanuel, através da psicografia do Chico, escreveu uma mensagem chamada Diante do Amanhã. Né? E ele faz 21 observações. Obviamente que na nossa vida existem outras 21, né? Ele diz assim: compreendemos todos os cuidados do mundo assegurando a tua tranquilidade. Né? E nós todos os dias estamos de alguma maneira procurando nos cercarmos de valores materiais, de todas as maneiras, né? Organizas com esmero a casa em que vives, né? Aliás, afinal de contas é a nossa casa, e quanto mais organizada ela estiver, mais aconchegante, vamos nos sentirmos melhor lá. Proteges as vantagens imediatas da parentela, né? Procuramos de toda maneira dar uma segurança àqueles que convivem conosco. Eu, como tenho muitos problemas de família, eu tenho certeza que vocês não têm, né? Então é um pouquinho difícil quando a gente fala em parentela, né? Preservas apaixonadamente a segurança dos filhos, e com certeza com algum exagero, né? Nossos filhos não mentem, nossos filhos são educados, nossos filhos são corretos, nossos filhos não andam. Quando eles tomam algum desvio no caminho deles, são os amigos que os colocaram, as companhias que os colocaram no caminho errado, e nós acreditamos piamente nos nossos filhos, né? E depois, com o estudo da doutrina, a gente começa a perceber que temos que ficar espertos, né? Os nossos filhos nada mais são do que espíritos como nós, que estão em processo de evolução, e que também têm suas falhas, têm suas necessidades, têm seus anseios, e que nós precisamos realmente de muita vigilância para errar menos, né? Atendes com extremado carinho ao teu grupo social, né? Valoriza o que possui, às vezes até demais, né? O carro dos outros não vale nada, o nosso é uma loucura, né? Selecionas com fino gosto os pratos do dia, defendes como podes a melhoria das tuas rendas, né? Sempre a gente está procurando, de alguma maneira, aumentar a renda para viver melhor. É natural, vivemos no mundo material. Aspiras a conquistar salário mais amplo, claro, né? É um anseio de todos nós. E garantes o teu direito à frente dos tribunais, né? Aí tem o PROCON, tem o tribunal, a gente entra com uma ação, porque fomos lesados, né? Trapaceados, e faz parte do nosso universo. Vasculhas avidamente o noticiário do que vai pelo mundo, principalmente nos dias que nós estamos passando aí, né? Momentos de política, de candidatos, né? E a gente tem aí o assunto na ponta da língua e na primeira página do jornal. Sabes procurar com pontualidade o respeito, os serviços do médico e os préstimos do dentista, né? Marcas horas para o cabeleireiro, né? Tão importante. Escolhes com devoção o filme que mais te agrada. Tudo isso faz parte do dia a dia. Examinas a moda, ainda mesmo que com simplicidade, né? Cada estação está mudando a moda, e a gente procura ficar dentro da moda. As crianças já desde pequenas já estão inseridas no contexto, né? Meu filho ontem dizia para minha neta: onde é que você vai com essa blusinha curtinha aí, essa saia curta? Ah, pai, é só para ficar em casa. Deixa ele que ele vai ver que é só para ficar em casa. Está com 9 anos aí, já está com sainha curta e tal. Essas coisas todas. Eu falei, olha, ele falou, não, deixa comigo que eu estou esperto. Eu falei, tá bom, fique esperto. Vigilância 24 horas.
Eu sou do tempo que eu fiquei com a minha esposa 41 anos atrás, fiquei de mãos dadas, né? Hoje eles não ficam de mão dada, né? Então hoje tem que ficar muito esperto, né? Orientação, conversa, mais orientação e um pouco mais de conversa, né? Observas a cada instante as condições do tempo, né? Como se trouxesses obrigatoriamente um barômetro na cabeça, né? Olha, hoje não vai chover, amanhã vai chover, e como é que vai ser o tempo de final de semana, né? Então agora ele diz para todos nós: entretanto, a despeito de todos esses cuidados e outras coisas mais que nos envolvem no dia a dia, né? Pergunta o Emmanuel: não conseguimos explicar o teu desvairado apego às ilusões de superfície, que são essas coisas. Nem entendemos porque não dedicas alguns minutos de cada dia, ou de cada semana, ou de cada mês. Então nós podemos fazer uma reflexão, ou todo dia, ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, a refletir na transitoriedade dos recursos humanos. Porque o dia que nós voltarmos à espiritualidade, tudo isso deixará rapidamente e assim, num piscar de olhos, de existir. Nós não vamos nos surpreendermos na espiritualidade questionando com quem está do nosso lado: será que vai chover? Né? Com todas essas coisas que nós falamos. Diz ele, reconhecendo que nada levará materialmente. Sabemos que não vamos levar nada materialmente. Tanto quanto afora os bens do Espírito não trouxesses ao pousar nele. Quer dizer, quando nós reencarnamos, nós não trouxemos nada. Apenas trouxemos a nossa bagagem, e mesmo assim, uma bagagem limitada, adequada, ajustada, para podermos desenvolver a tarefa a qual nós estamos destinados no processo encarnatório. E pode até ser que, se lá no passado nós desenvolvemos e muito o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a nossa filosofia, a nossa psicologia, pode ser que o plano espiritual tenha determinado para o nosso bem, com a nossa aceitação, com a nossa cumplicidade, porque senão eles não procederiam assim, que nós venhamos com toda essa capacidade intelectual bloqueada, porque se não fosse assim, nós colocaríamos novamente a perder o nosso processo encarnatório. Talvez tenhamos até encontrado dificuldade para desenvolvermos mais a nossa capacidade de instrução, exatamente por isso. Porque nessa encarnação viemos com determinadas necessidades básicas, e que tudo isso atrapalharia. Pode ser no campo da música, no campo da arquitetura, no campo da filosofia, no campo da engenharia, de qualquer tipo. E para isso existe um departamento na espiritualidade, e quem nos conta isso é Emmanuel, num dos seus livros, dizendo que no departamento de reencarnação, na razão direta da capacidade que o espírito tiver para ele mesmo elaborar características do seu futuro corpo físico, ele poderá periodicamente ir ao departamento de reencarnação, e ali ele mesmo, com a ajuda dos espíritos, ele pode criar condições àquele corpo físico para que venha segundo o que ele quer. Aí ele pode bloquear a beleza física, né? E o Manassés, que é no livro O Espírito que cuida desse departamento, diz ele assim para o André: André, os espíritos evoluídos, a totalidade deles, quando preparam o corpo,
a configuração do corpo que eles irão utilizar, né, nessa próxima encarnação, eles bloqueiam principalmente a beleza física, bloqueiam inclusive a emanação da sua aura espiritual para não serem prejudicados no processo reencarnatório, para não impressionarem as criaturas. Olha que interessante. Por isso que o Chico era um feio bonito. Né? Chico era um feio bonito. Porque se ele mostra a grandiosidade do seu espírito, iriam trucidá-lo. É isso mesmo que o Manassés disse. As criaturas elas ficam assustadas diante disso e elas podem destruir o espírito. Ora, numa outra dimensão, trazendo para a nossa dimensão, que é bem distante da dimensão do Chico, nós trazemos também os nossos impedimentos. Talvez se nós trouxéssemos um favorecimento, ou se viéssemos com um canal aberto, o canal da música, por exemplo, poderia ocorrer que nós deixaríamos todo o nosso trabalho de lado e mergulharíamos só na música. Perderíamos mais uma encarnação mergulhados só na música? Perderíamos mais uma encarnação filosofando? Então, isso é importante para nós analisarmos quando nós vamos verificar esse contexto dentro do segmento onde nós estamos lotados momentaneamente, que se chama família. E que geralmente nós costumamos dizer, eu gostaria de ter uma outra família, né? Gostaria de ter uma família diferente, né? Talvez com um pouco mais de recursos, né? Quem sabe? Mas aquela família, ou essa família que presentemente nós estamos envolvidos com os participantes ali, são as melhores criaturas que poderiam estar ao nosso lado e, acima de tudo, fazendo parte do nosso processo, não todas, mas algumas delas, do nosso processo expiatório. E é exatamente aquela que nós temos mais dificuldade de relacionamento, são aquelas que a gente tem mais atrito, são aquelas que nós temos dificuldade, inclusive, de conversar. Né? Porque há determinadas criaturas que nós conversamos o dia inteiro, nos olhamos, trocamos ideias, mas tem outras que nós temos, às vezes é um relacionamento de pai para filho, de mãe para filha, que tem esses impedimentos, parece que existem entraves, parece que existem bloqueios. Né? E de onde é que vêm esses bloqueios? Esses bloqueios nasceram conosco. Esses bloqueios nós os trazemos do passado. Gostamos muito de contar um caso de um cidadão que tinha uma barbearia, ele já estava com mais de 80 anos e ainda estava ali no trabalho, né? Aquele barbeiro antigo que faz a barba, navalha e tal. E na barbearia ficava um filho dele lá, o dia inteiro lá sentado. O filho levantava, ia no bar para tomar lá um aperitivozinho, né? Para comprar um cigarro, voltava, ficava sentado lá na barbearia. E não ajudava o pai de jeito nenhum. Ora, esse filho tinha 50 anos. Nunca quis estudar, nunca quis trabalhar. E a clientela conhecia o assunto e comentavam entre si, só não falavam para o pai porque não queriam magoá-lo, né? Mas esse pai, ele é o grande culpado. Porque ele tinha que ter o filho para trabalhar, ele tinha que ter o filho para estudar, ele tinha que ter sido enérgico, ele tinha que ter autoridade. Ele foi um pai muito largado. Olha aí, está vendo? Um homem de 50 anos não serve para nada. E aí nós perguntamos, será que quantas vezes passou na cabeça dele a necessidade, ele sentindo a necessidade de enquadrar o filho e de fazer alguma coisa pelo filho, mas ele não conseguiu. Por que será que ele não conseguiu? Por que será que ele não teve forças? Sabe lá da onde é que vem esse relacionamento? Será de onde é que vem essa preguiça? Então, são certas coisas que acontecem conosco
e que a gente não sabe por que acontece e por que nós não estamos conseguindo encontrar os elementos necessários para administrar. Porque falta-nos um pouquinho de conhecimento e falta-nos buscar, acima de tudo, aquilo que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos reunidos numa assembleia de comunhão de pensamento. Hoje nós estamos realizando um ato de religiosidade. E quando nós realizamos um ato de religiosidade, nós estamos nos religando com o Criador. Nesse exato momento nós estamos ligados com o Criador. Estamos abastecendo o nosso tanque de combustível espiritual para termos a força, a coragem necessária para quando nos defrontarmos amanhã diante de uma situação difícil, ou de uma situação embaraçosa, ou de uma situação que depende um pouquinho mais da nossa insistência, vamos assim dizer, nós teremos o combustível, o equilíbrio e a companhia dos Espíritos para nos ajudarem a resolver os nossos problemas do dia a dia. Mas para que isso realmente ocorra, é necessário nós criarmos o hábito de pelo menos uma vez por semana estarmos realizando um ato como esse. E se depois pudermos, todos os dias, nos prepararmos para o dia, nos prepararmos através de uma reflexão, de uma leitura de uma página dessa e de um Pai Nosso, com certeza, como diz o Emmanuel, nós não precisaremos fazer uma vez por mês, estaremos fazendo todos os dias e, com toda a garantia, nós iremos acertar muito mais do que errarmos. Perguntas? Estouramos o horário? Bom, queridos companheiros, agora é o momento de tirar as nossas dúvidas, fazendo uma pergunta, uma colocação. Como costumam dizer os outros companheiros, um por vez, né? Vocês vão a Araxá e vão conferir o trabalho do Tadeu. Tá? Tadeu é um desses espíritos especiais que descem à Terra para não fazer alarde nenhum, mas só realizar um trabalho e deixar como referência. Né? Ele era um adolescente e ele, em vez de se ocupar com as coisas que normalmente nós, adolescentes, né, nos ocupamos, né? Ele não se ocupava com as coisas da maioria. Ele simplesmente recolhia os abandonados na rua e levava para a sua casa. Né? Levou um, levou outro, levou um, levou outro, e assim ele foi levando, e hoje é aquele trabalho lá. Né? Coisa que nós não temos ainda a estrutura e a coragem de fazer. E o pai e a mãe da Ivone Pereira faziam isso também. Né? A casa era grande, aquelas casas lá em Minas Gerais, enormes. Então sempre tinha lá 2 quartos para abrigar as pessoas que eram recolhidas na rua. E ela conta que certa feita o pai recolheu uma mãe que estava com uma criança, não tinha para onde ir, estava na estação de trem. E ela ficou 1 ano e meio lá morando na casa, e ela trazia ainda todo o passado impresso ainda no comportamento dela. Veja bem, ela estava lá de favor, né? E mesmo assim ela dava ordens, exigia, e o pai da Ivone se matava de dar risada, porque a mãe ficava incomodada, né? Ela dava ordens para a mãe da Ivone. Queria comer isso, queria comer aquilo. E o pai se matava, está vendo? Olha, o passado está dentro dela ainda, ela não consegue se desvencilhar. E é assim mesmo. Né? Eu conheço uma criatura que ainda ela vive, ela está já com 85 anos de idade, mas o passado está vibrando dentro dela. Né? Hoje ela está abrigada no asilo, e quando eu vou visitá-la, ela fala, olha, essa daqui é a minha camareira. Olha, essas minhas serviçais, elas são espetaculares.
Fala, você não perde o jeito. Como não perde o jeito? É verdade. Não consegue. Não consegue. É muito forte. E olha que passou uma vida de sofrimento, uma vida de, não digo pobreza, mas uma vida humilde. Era para ter quebrado o queixo. E não quebra o queixo. Vai precisar de uma outra encadernação, né? Vai ter que ser encadernada de novo, num outro processo encarnatório, numa situação de novo, de que a vida vai cobrar, vai espetar, vai cutucar, para ver se acorda. Quando está ruim, tudo bem, fica mansinha, porque precisa de ajuda. A hora que ajuda, que põe ali bem bom, aí começa, quero isso, quero aquilo. Aí eu cheguei lá, tive que dar um basta, né? Olha, troca só uma roupa por dia, porque colocava uma roupa de manhã, antes do almoço tinha que colocar outra roupa, depois da tarde mais uma roupa, de noite mais uma roupa, terrível. E a gente então aprende lendo que o pai da Ivone dava risada, porque ou você dá risada e reconhece que isso é do passado, porque senão você acaba perdendo a esportiva, né? Não, sem dúvida, né? E quando eu vejo, ainda ontem eu vi um filme da nobreza aí, eu falei, é da própria, né? Porque um monte de serviçais, né? Uma para cuidar do cachorro, outra para fazer isso, para fazer aquilo, né? Nós fomos mal acostumados aí. Você está falando isso, estou me lembrando um desses contos que a gente lê nos nossos livros, que a gente às vezes vê as pessoas conversando sozinho para a rua. Não sei se foi o André Luiz, não sei qual obra que eu li, que a pessoa fala, observa, olha, essa criatura, tudo que ele está falando tem muito sentido. Mas tem. Para nós, ele é um louco, ou ela é uma louca. Jura? Mas ela está vivenciando dentro do mundo dela e realmente ela está com um problema. A gente fala, está com um parafuso completamente fora do lugar. Mas ela está vivenciando situações do passado. Porque a própria mente, que é espiritual, não está ligado com o corpo. Os neurônios, os transmissores, não funciona nada, mas o espírito está atuante ali. Né? Então é muito Às vezes ele vive muito mais a situação de ontem, trazida para o dia de hoje, né, do que o momento ali, né? É isso mesmo. A gente vê também a observação. Você sabe que eu morei no Largo Santana, né? A maioria que mora em Santana não sabe onde é que é o Largo Santana, né? Não é lá embaixo onde tem igreja no Voluntários, não. O Largo Santana é aquela igrejinha lá em cima. E tinha um morador de rua, ele estava sempre com uns farrapos no corpo, mas ele achava que aquilo era um manto, né? Então ele era nosso vizinho, porque ele morava ali na praça, né? Então quando a minha esposa, minhas filhas saíam de casa, ele, bom dia, senhora. Senhor, tenha um bom dia, senhor. Prazer em vê-lo. Prazer em vê-lo. Depois ele matava uma pomba lá, ficava fazendo espetinho lá com uma pomba, né? Então, ele andava, eu não perdia a pose dele, o peito aberto, o esguio, fino, sabe? Como? Caçava pomba, porque precisava. Hoje já não pode ficar lá que o padre fechou tudo. Agora, depois que nós mudamos de lá, eles fecharam lá, né? Então, nós trazemos, trazendo esses exemplos para a nossa individualidade, o nosso comportamento de hoje ele reflete praticamente o que nós andamos fazendo no passado, né? Por isso que o indivíduo que tem uma vida de militar, ele na outra existência não pode mais ter outra vida de militar, né? Porque ele aprende a ser obedecido, e no quartel não tem conversa, você tem que obedecer a voz do superior, e ele leva isso na maioria das vezes para dentro de casa, né? E faz com os filhos, faz com a mulher, com os parentes. Então, numa outra existência, ele realmente tem que mudar exatamente para quebrar essa postura, porque senão nós realmente não endireitamos. Essa que é a grande realidade, né? Por isso que a gente vê em situações diferentes a cada encarnação, para poder em cada uma delas aprender algo diferente, né? Deixa eu aproveitar a oportunidade e fazer uma pergunta para o senhor. Aconteceu comigo, tenho certeza que alguns aí também deve ter acontecido. Eu já presenciei alguns desencarnes de parentes, amigos, estando ali nos últimos momentos daquela pessoa que, como encarnado. E essas pessoas, quase todas que eu presenciei, conversava com pai, mãe, com amigos que já desencarnaram. Não, eles estão aqui, estão me esperando. O que o senhor pode dizer sobre isso? Veja bem, então vamos falar do nascimento, tá? Para poder falar do morrimento. Tá? Quando nós encarnamos,
nós só vamos completar esse processo da encarnação lá pelos 6, 7 anos de idade. Né? Tanto é verdade que algumas crianças, quando elas ainda não conseguem elaborar uma frase, têm dificuldade de conversar, elas vivem muito mais do mundo espiritual do que entre nós. Né? E eu pude verificar muito isso com a minha neta, porque ela tinha 2 amiguinhos, que ela dizia que eram reais, né? E eu todo dia eu perguntava onde é que eles estão, o que você está fazendo com eles, tal. E só que à medida que ela começou a já montar as frases e interagir conosco, ela foi esquecendo desses 2 amiguinhos, mas até hoje ela está com 9 anos, eu lembro ainda. Eu costumo de vez em quando lembrar, ela fala, eles foram fazer uma grande viagem, né? Então, quando nós encarnamos, nós vamos adentrando o processo, consolidando a encarnação aos poucos. Né? Depois vem a juventude, vem a idade madura. No processo inverso, quando nós vamos nos aproximando da velhice, os laços que prendem o espírito eles vão se tornando mais fracos. Né? Esse enfraquecimento é natural, faz parte do processo já de desencarne, por incrível que pareça. Então, esses laços que nos prendem ao corpo físico, eles se afrouxando, nós ficamos mais sensíveis às coisas espirituais. Aí é o contrário. Né? E quando nós estamos ali nos preparando para desencarnar, praticamente, há às vezes um diálogo e há uma interação que o próprio espírito, ele confunde, ele não percebe a dimensão que ele já passou para lá. Ele está conversando com ele que já está desencarnado, como está conversando conosco aqui, porque ele já está naquela dimensão, porque até durante o seu desprendimento, durante o sono, ele também já adiantou esse processo. Então é um espírito que já está preparado para desencarnar. Mas não é regra, porque há aqueles que o plano espiritual quer processar o momento do desligamento do corpo físico e não consegue, porque os parentes estão todos em volta ali e eles ficam vibrando para não desencarnar, vibrando, fica mais conosco, e formam aquela vibração e acaba prejudicando. Então o que os espíritos fazem? Eles promovem uma melhora do indivíduo que está moribundo, vocês já devem ter visto isso várias vezes. Promove uma melhora, vem um médico, fala, puxa vida, olha que melhora, vocês podem ir para casa porque eu não contava com essa melhora. Aí vai todo mundo para casa. Né? Aí quando chega 4 horas da manhã, olha, vem para cá que foi a óbito. Né? Porque teve que sair todo mundo, parar de vibrar, parar de ficar ali, né? Para que o plano espiritual pudesse processar naturalmente o desligamento e desencarnar o indivíduo. Porque os familiares não deixam. Já viram isso em algum lugar? É mais do que comum. Né? Ok, gente? Terminamos? Agora, quem tiver alguma pergunta, depois o Dirceu vai estar aí. Bom, só para terminar, gente, o Kardec diz que quanto mais nós falarmos, quanto mais nós meditarmos sobre a morte, mais elementos nós teremos para, quando ela aparecer, quando ela der os primeiros sinais, nós teremos para poder administrar esse processo que não é nada de doloroso, não é nada de fantasmagórico, simplesmente nós vamos retornar para o lugar de onde nós viemos. E vamos, com certeza, retornar modificados. E quanto mais força nós fizermos para mudar a nossa vida, quanto mais nós dedicarmos um espaço da nossa existência às coisas espirituais, melhor, com certeza, nós estaremos na espiritualidade. Só para terminar, se eu soltar esse livro aqui, ele vai cair no chão. Porque nós estamos submetidos a uma lei chamada lei da gravidade. Né? Qualquer coisa. Né? William Crocker, um grande pesquisador inglês, contemporâneo de Kardec,
ele fez uma série de experiências com um espírito chamado Kelly King, né? Não, Cat King. Esse espírito chegou a ficar 2 horas material. Kate King. Esse espírito chegou a ficar 2 horas materializado ali no meio de vários pesquisadores, e ele pesou e chegou à conclusão que nós, espíritos, temos um peso. Nosso perispírito tem um peso. E no livro O Porquê da Vida, Leon Denis fala a mesma coisa. Acontece que o nosso pensamento, ele consegue manipular matéria oriunda do fluido universal, que é a matéria-prima do universo, e esse pensamento, ele sendo pesado, né? Pensamento de raiva, de rancor, de discussão, de desforra, de vingança, de desgosto, de pessimismo, nós ficamos imantados com o nosso corpo perispiritual com essa matéria. E por incrível que pareça, o nosso perispírito estando pesado ao longo desse volume grosso de matéria, por um processo da lei de gravidade, nós teremos dificuldade de alçarmos um lugar melhor na espiritualidade, porque ficaremos retidos junto à crosta da terra, por incrível que pareça. Então isso é para nós pensarmos o quanto é bom, o quanto é necessário, o quanto é saudável, o quanto é promissor quando nos surpreendermos divagando com o nosso pensamento em algum campo desse negativo, mudarmos o nosso pensamento, procurando uma música, uma leitura, buscando um outro conteúdo mental, para que quanto mais leve espiritualmente nós estivermos, melhor nós teremos condições de entabularmos um relacionamento na espiritualidade. Um abraço a todos. Obrigado. Bom, queridos companheiros, agora é o momento. Nós colhemos bastante, nos fortificamos espiritualmente. É o momento de dividirmos com os nossos irmãos que nesse momento necessitam de auxílio. Vamos fazer isso em forma de vibrações. Vamos elevando os nossos pensamentos a Deus. Vamos sentindo a presença do Mestre Jesus aqui no meio de nós. Nos tranquilizando. E vamos caminhando passo a passo com Jesus. Vamos adentrando aos hospitais, onde lá encontra aquele nosso irmão sofrendo a dor física. Esses nossos pensamentos de amor, de paz, que chegue a cada um desses irmãos. Que Jesus ilumine médicos, enfermeiros, todos os funcionários que neste momento estão cuidando daquele nosso irmão, e que ele possa entender esse momento de sofrimento físico. Vamos caminhando passo a passo e vamos adentrando os presídios, onde lá encontra aquele nosso irmão que cometeu delito, deixando famílias sofrendo. Que esses irmãos, enquanto estiverem ali, possam estar se arrependendo, possam estar colocando Jesus em seus corações, e ao sair dali possam estarem preparados para uma vida de paz e de amor. Que Jesus ampare a todos. Vamos vibrando também para os nossos governantes, para que possam fazer uma administração do nosso país com seriedade, com honestidade, para que assim possamos viver um pouco melhor. Que Jesus ilumine a todos.
Neste momento, queridos irmãos, vamos pensando em um amigo, um parente que necessite de auxílio nesse momento. Com essa força do nosso pensamento, com esse amor, vamos chegando até esse irmão e que possamos levar esses nossos pensamentos de paz, de amor, que esses irmãos estejam nesse momento receptivos e possam receber toda essa paz. Que Jesus ilumine a todos. Vamos nesse momento adentrando aos nossos lares, caminhando passo a passo, a cada cantinho do nosso lar, e vamos emitindo essas vibrações de amor, de união, de paz. Que Jesus esteja presente em todas as famílias, que eles possam estar sempre unidos, com amor, com equilíbrio. Que Jesus esteja presente no coração de todos nós. Assim, Jesus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, doando esse nosso amor, esse nosso carinho. Que todos esses nossos irmãos possam ter recebido neste momento este amparo espiritual. Te agradecemos, Jesus, e que possamos ter uma semana de paz, de harmonia. Possamos, ao sair daqui, dirigirmos aos nossos lares com segurança. Te agradecemos, Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui aprendendo os seus ensinamentos. Que possamos também, ao sair daqui, colocar em prática no nosso dia a dia. Assim poderemos ter uma vida um pouco melhor. Te agradecemos, Jesus. Agradecemos a presença dos nossos irmãos da espiritualidade, dos nossos irmãos que permanecem aqui conosco, esses nossos irmãos da espiritualidade que partiram, dependendo ainda de vícios, e vieram aqui para se curar. Que Jesus também ampare a todos eles. Te pedimos assim, Jesus, a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Vamos retornando a este ambiente, abrindo os nossos olhos físicos, permanecendo em silêncio, que os trabalhos continuam. Vamos nos preparando para que possamos receber os passes. Graças a Deus.